O que você faria se tivesse que reformar essa casa? Esse é um vídeo sobre reforma, construção, bioconstrução, mas diferente dos outros vídeos que você vê na internet, aqui eu estou propondo um diálogo, onde eu vou apresentar um problema que eu tenho e contar com a ajuda aí dessa inteligência coletiva, que na minha opinião é melhor do que a inteligência artificial, para juntos encontrar uma solução e desenvolver esse projeto de reforma do segundo andar dessa casa. Mas primeiro eu vou dar o contexto. Nós estamos no Cerrado do Planalto Central, Brasília, dentro de um projeto de ecovila, e essa aqui é minha casa, uma casa de final de semana que foi feita em bioconstrução. A parte de baixo foi feita de superadobe. Eu vou mostrar alguns detalhes da casa ao longo desse vídeo, mas o meu foco principal vai ser nesse segundo andar que vocês estão vendo, essa parte de tijolinho. Tem alguns problemas estruturais, de uso, design, e é sobre esse segundo andar que eu quero sua opinião. Mais alguns detalhes sobre a casa. A parte de baixo foi feita de superadobe, uma tecnologia de construção que você coloca terra dentro de um saco. Essa técnica ficou muito famosa quando a NASA lançou um concurso sobre melhores técnicas de construção para se levar para a Lua, e se eu não me engano foi um israelense que sugeriu essa técnica de superadobe e que acabou ganhando o concurso. O principal recurso utilizado nessa construção é a terra do próprio lugar. Você poderia levar no foguete apenas os rolos com esse saco de RAF, né? Um saco utilizado para armazenar sementes, farinhas, produtos agrícolas, em geral ração, e você enche essas bobinas com terra. Ele ganhou esse concurso justamente por isso, né? Por uma questão de espaço, né? Tendo em vista que você vai para outro lugar de foguete, você precisaria apenas dos sacos de RAF, das ferramentas. E aí chegando lá em Marte, na Lua, seja onde for, você utilizaria a terra do próprio local para, em teoria, fazer uma construção como essa. No meu caso, eu escolhi por uma questão de custo. Quando eu fui construir essa casa, eu passei um bom tempo pesquisando tecnologias para baixar o custo de construção de uma casa, porque assim eu poderia realizar esse sonho mais rápido, de ter uma casinha na terra. Na minha pesquisa, eu escolhi pelo superadobe, justamente por precisar inicialmente investir em um pouco de cimento, que tem que usar ali nas primeiras fiadas, as ferramentas, o saco de RAF, né, a bobina, a terra eu pegaria do próprio local. Então eu aproveitei um dia que o trator veio refazer a estrada aqui da minha terra, para poder cavar um buraco, também para abrir o espaço, né, de acesso até a casa, e desse buraco foi a terra que eu usei para poder fazer esse primeiro andar. Mas como eu disse no início do vídeo, o problema que eu tenho é no segundo andar, que não está atendendo as minhas necessidades. O projeto da casa ele é bem simples, bem rústico, é uma casa num formato interessante, que é um formato espiral. De um lado a gente tem um círculo, né, que é a cozinha, e aí tem um corredorzinho com uma escada. Essa escada vai para o segundo andar e também dá acesso, através dessa espiral, ela dá acesso à sala. Então embaixo a gente tem a cozinha e a sala, são uma cozinha, né, até grande, uma sala média, e também tem um banheiro que não tem teto, né, um banheiro circular, também feito de superadobe, que é essa parede que vocês estão vendo, que tem essa plantinha verde, essa era. Ele não tem teto, mas daria um vídeo à parte para falar porque o banheiro é assim. Então essa é a parte de baixo. E aí você tem a parte de cima, que seria apenas um telhado. Uma coisa até que sempre me incomodou é que o telhado geralmente é um buraco vazio na casa das pessoas, um triângulo vazio que acumula poeira, vira casa de morcego, de rato, e é um recurso. Algumas casas fazem um mezanino, não é tão comum de ver no Brasil. Nos Estados Unidos, pelo menos nos filmes que a gente vê, tem bastante essa questão do sótão no segundo andar, mas em alguns lugares no Brasil já vi mezaninos, que a pessoa faz só um assoalho ali bem feito, uma decoraçãozinha bonita, e dá para você subir e dormir nesse mezanino, mas geralmente o telhado é baixo, então fica assim, quase uma barraca, né? Você sobe por uma escadinha, já vai se agachando, e assim você tem acesso ao mezanino. Eu não queria que fosse assim, eu queria aproveitar o telhado, mas queria poder ficar em pé no telhado, afinal, na parte de baixo eu tenho apenas, é uma casa pequena, ela tem menos de 60 metros quadrados, então eu tenho uma sala e uma cozinha, uma pequena área. Então a minha intenção é que no segundo andar eu pudesse circular. E para isso, naquela época, eu pensei em fazer um telhado que é o que eu chamo de silo americano. Não sei se essa terminação está correta, mas eu vou colocar algumas imagens para poder demonstrar o fato que eu queria um telhado de 4 águas. Porque assim, diferente do triângulo, que tem uma inclinação muito íngreme, né, uma inclinação ali de 45 graus, no telhado normalmente, 40 graus, no telhado 4 águas, você já começa a primeira água ali, né, é um ângulo bem aberto, então vai ter o que? Uns 70 graus de
de angulação, e aí você aumenta muito a área útil que você pode ficar em pé numa mesma área, né, em metros quadrados, numa mesma distância de um triângulo de 45 graus de ângulo, porque tem 4 ângulos. Por vários motivos eu tive que fazer uma adaptação. Em primeiro lugar, o meu cunhado estava demolindo uma casa de fundos no terreno dele, e aí ele me doou o madeiramento e as telhas. Só que essas telhas que ele me doou, que foram muito boas e está tendo serventia até hoje, e sou muito grato por isso, elas não aguentariam uma inclinação de 70 graus, porque são telhas coloniais, elas são pesadas, né? E elas não são parafusadas, diferente de uma telha, aquelas telhas recicladas, aquelas telhas ecológicas, por exemplo, que é uma lâmina grande que pode ser parafusada. Então a telha colonial não aguentaria esse ângulo de 70 graus. Outra coisa que aconteceu, que o pedreiro que eu contratei, muita gente boa e barateiro, também não tinha as manhas de fazer um telhado, muito menos um telhado estilo silo americano. E aí, a sugestão que ele nos deu na época é que aumentasse um pouco a largura do piso, né, do segundo andar, criasse umas pequenas paredinhas, como vocês estão vendo, que ou seja, né, aumentasse ali também a altura onde vai começar o telhado, ou seja, quase fazer um segundo andar. Com esse tamanho maior, acabaria que aumentaria a área útil de que você pode ficar em pé no segundo andar. E foi isso que foi feito. A gente aumentou a área útil, mas mesmo assim percebo que tem um espaço muito ruim ali, subutilizado nos cantos. As pontas ficaram baixas, né? Você tem que agachar. As paredes são de super adobe. A parede de super adobe é bastante grossa. E então ela é uma parede estrutural. Ela suportaria o segundo andar sem o uso de colunas. Na verdade, como o desenho dela é espiral, eu teria uma coluna perto da porta da cozinha e uma coluna perto da porta da sala. Mas para fazer essa expansão do segundo andar, eu acabei tendo que ter 3 colunas a mais de cada lado. E aí, o madeiramento que eu tinha na época, que era previsto para fazer o segundo andar e o telhado, eu tive que fazer uma realocação. Com isso, diminuiu um pouco a qualidade das madeiras que eu usei no segundo andar, porque as melhores madeiras tiveram que ser usadas para coluna. E aí as madeiras que seriam as vigotas, teve que ter toda uma alteração, né, dos tamanhos, da escolha ali dos melhores pedaços, teve que fazer remendas. Então, por exemplo, o segundo andar ele tem um problema que ele range bastante por ter usado essa madeira que não era ideal. Tem algumas áreas que fizeram uma barriga, né? Ou seja, selaram, a madeira selou, teve que colocar um reforço lá em cima. Com esse telhado silo americano, a ideia é ele encaixar e ser suportado por toda a construção de super adobe, necessitando apenas de 2 colunas, como eu já falei. E da forma como é feita, com essa expansão, né, para ganhar um pouco mais de metros quadrados e mais área útil de ficar em pé, acabou que não é exatamente a estrutura do super adobe que está suportando o peso do segundo andar. Teve que colocar essas colunas, acabou que o aproveitamento das madeiras não foi o ideal, como eu já expliquei. Então é nesse ponto que eu quero uma ajuda, né? Eu tenho algumas ideias do que como é que eu posso adaptar o segundo andar. Esse segundo andar que eu quero sua ajuda e sua opinião. A princípio esse seria um vídeo que eu gravaria para um amigo meu, que é Pedro, ele é arquiteto, e particularmente eu já vi um telhado que ele fez muito bom, muito bonito e muito bem estruturado. E aí eu decidi gravar um vídeo para quem sabe mandar para outras pessoas o que você acha que eu deveria fazer nesse segundo andar. Bom, agora que eu já apresentei minha casa, já apresentei o projeto, as motivações que me levaram a fazer a casa desse jeito, é nesse momento que eu gostaria da sua contribuição. Com comentários, ou você pode encaminhar esse vídeo para alguém que entende mais do assunto, fazer uma conexão interessante. Tô abrindo meu coração, resolvi fazer o vídeo que seja um diálogo. E se eu devo deixar a coisa do jeito que tá, se tem como reformar, garantir com que a estrutura não cele mais e não piore esse segundo andar. Uma ideia seria, de repente, fazer essas estruturas de ferro, não sei o nome exatamente, que é uns ferro quadrado, né? Uns perfil quadrado, assim, acho que de aço inoxidado, que é um tipo de construção que meu amigo Pedro, arquiteto, faz, mas aí faria no estilo silo-americano, mas aí cobriria isso com o quê? Não ficaria muito quente? Teve gente já que me deu a ideia de fazer uma geodésica na parte de cima, seria interessante. Ele cobriria, por exemplo, dos círculos dessa espiral, encaixaria perfeitamente uma geodésica, e a outra parte eu poderia fazer um telhado comum ou fazer um deck, né, uma área de convivência ali depois da geodésica, né, e a geodésica tem a vantagem de ter um ângulo aberto muito grande, então a área útil para poder andar em pé em cima é razoavelmente grande. E outras ideias que eu não esteja conseguindo visualizar agora. Quem sabe esse vídeo chegou até uma pessoa que pode contribuir, né? Você não precisa ser especialista, todo comentário é bem-vindo. Esse vídeo também é um desabafo, né? Às vezes até uma forma de liberar essa energia. É uma ideia de fazer um vídeo que seja um diálogo sobre
construção. E quem sabe, com a sua contribuição, eu tome uma decisão, coloque ela em prática e isso não se torne uma série de conteúdos, onde eu vou colocando em prática, avaliando a opinião das pessoas, trazendo feedback aqui, filmando isso acontecendo, né, recebendo opiniões de novo de como que pode fazer esse ajuste, e aí vai virando uma série de construção, de bioconstrução, feita pela inteligência coletiva. Essa pelo menos é a minha intenção. Beleza? Então, se você acha que vale a pena continuar essa série, se inscreva no canal, que assim é uma forma, ou curta esse vídeo, ou comente, que essa é uma forma de saber que outras pessoas estão comigo nessa jornada e com certeza vai ser uma motivação para continuar. Beleza? Valeu!